Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima, e vamos para aquele nosso bate-papo quase diário aqui no trajeto do trabalho, mais uma vez aqui na BR-232, no sentido do escritório de Vitória de Santo Antão. Hoje tem jogo e eu pretendo, se Deus permitir, ir assistir lá em Muro Alto, lá na praia, né? Vamos ver se eu consigo fazer meu roteiro todo para dar certo. Mas o que eu quero falar com vocês, pessoal, é para começar aquele bate-papo. Primeiro item é com relação às habitualidades e às competições. Todo mundo sabe que a data de aniversário, o ciclo é do dia 21 de julho até 20 do mês do ano subsequente, né? Então, a gente tem praticamente aí um mês para cumprir os requisitos da manutenção do nível. E o que é isso? Eu sou nível 3 e eu tenho que fazer 20 habitualidades e 6 competições para cada grupo de calibres. Dessas 6 competições, 2 são nacionais. Então, se eu quiser no meu caso é obrigatório. Se eu quiser me manter no nível, eu tenho que cumprir esse calendário. 20 habitualidades e 6 competições, das quais 2 são nacionais, para o nível 3. Se eu não cumprir isso, eu vou ser rebaixado de nível e me adequar ao que eu fiz, né? Por exemplo, se eu fiz 5 competições, então eu não vou ficar no nível 3, eu vou rebaixar para o 2. E aí eu tenho que manter um ano nesse nível para depois tentar ir para o nível 3. Em síntese, são 2 anos, né? Você rebaixa no ano seguinte, você é rebaixado, tem que ficar um ano todinho. Depois, no ano subsequente, você cumpre os requisitos de novo do nível que você quer ir para tentar a reenquadração no 3º ano. Em síntese, é isso. Então, é muito importante a manutenção dos níveis, por isso que eu estou aqui avisando. Eu tenho uma pessoinha que vai atirar comigo, que não gosta muito de olhar a quantidade que está contando, né, dona Karina? Então, eu estou aí dando o recado para todos. Fiquem atentos. Esse fechamento é no dia 20 de julho. Então, tem um mês aí. Quem for a Shot Fair, que é meu caso, né? Eu vou viajar no dia 14 para São Paulo. Então, no meu caso, eu tenho que estar com tudo isso pronto até o dia 13 no caso, que eu vou viajar 14. Então, de 14 a 19 eu vou estar aí na Shot Fair. Quem quiser bater um papo, é só mandar aí um direct. Esse é o primeiro recado. Atento todo mundo a isso para não ser rebaixado. E o segundo caso, o segundo assunto que eu quero falar hoje com vocês, a propósito, desde logo vou agradecer aos membros do canal que contribuem aí. Todo mundo sabe que em retribuição ao carinho de ser membro deste canal, eu coloco os nomes agora, os vídeos são todos dedicados aos membros deste canal, né, com muito carinho, retribuo, colocando os nomes aí no vídeo daqui a pouquinho. E deixe seu like, deixe um comentário, compartilhe nos grupos de WhatsApp e passe nas lojas de nossos patrocinadores. O link vai estar no primeiro comentário ou na descrição. Mas outro assunto que eu queria falar hoje com vocês, pessoal, é sobre a possível declaração de revelia do ministro Alexandre de Moraes lá no processo lá dos Estados Unidos, movido pela Trump Media, né? Eu acredito, inclusive, que o presidente Trump deve colocar de novo aquela lei Magnitsky nele, logo depois que seja decretada essa revelia. Provavelmente já não o fez, para não dizerem que ele está influenciando a decisão da justiça, usando o cargo público e tudo mais. Então, por esse motivo, eu acredito que ele está esperando que a justiça, que lá nos Estados Unidos é bem diferente daqui, né? Apesar dos princípios, tem alguns princípios iguais, mas a independência é muito maior e não tem essa influência, esse entranhamento no poder executivo, né? São bem separados.
Mas para não dizer que o presidente Trump está abusando do poder econômico, do poder político, ele está esperando, muito provavelmente, a decretação da revelia e talvez até a sentença. Também nos Estados Unidos os processos andam muito, muito mais rápidos do que aqui. Aqui não é difícil um processo chegar a 10 anos, lá no escritório tem vários. Eu tenho um processo de 25 anos quando eu nem era estudante de direito. O advogado morreu, os filhos desse advogado não tinham herdeiros, tinha herdeiro, porém não na área jurídica. Terminou que o processo foi passando de um para o outro, de outro para um, chegou lá no escritório e eu sou advogado de um processo de 25 anos quando eu sou advogado efetivamente há 15 anos, né? Ou seja, o processo começou antes mesmo de eu me tornar estudante de direito. Então, aqui no Brasil tem essa característica. Você, para receber um precatório da Justiça, do Estado, é um parto, né? Tem regra aí de inscrição de precatório que, pelo amor de Deus. E lá não é assim. Lá, efetivamente, não é assim. É bem mais rápido. As coisas acontecem, logo são sentenciadas. Quem tem direito já conhece logo seu direito. Quem não tem já sabe que vai ter uma conta aí para pagar. Às vezes até com a própria vida. E segue rápido. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Sendo autor ou réu, eu gosto disso. Porque pelo menos encerra o problema, né? Não fica pro além, acumulando. E o ministro Alexandre, ele ficou sem defesa nos Estados Unidos, né? O que é impressionante, como é que o ministro da Justiça, um camarada que foi procurador, escritor, professor, ele deve ter feito isso de caso pensado. Não pode ter sido diferente, né? Não pode ter sido diferente. Ele, se deixar o processo correr a revelia, ou seja, sem a defesa dele. Agora, o fato é que, eu não sei se ele está bem lembrado, mas a jurisdição dos Estados Unidos é outra, né? Ele não vai ter ingerência. Se ele for condenado lá, a pena provavelmente vai ser cumprida. Agora, se ele não tiver patrimônio que seja alcançado pela justiça, ou se a própria... Eu acho que o caso não é de condenação de privação de liberdade, muito pelo contrário, que deve ser condenação de multa, né? E aí vai afetar diretamente o patrimônio pessoal dele. E não multa contra o cargo que ele ocupa, porque ele foi processado pessoalmente. Então, se ele tiver algum bem que possa ser alcançado não só nos Estados Unidos, mas em países que tenham cooperação jurisdicional com os Estados Unidos, provavelmente vai ter problema. Como eu disse desde o começo, esses casos, eles excedem o que a gente estuda na faculdade, o que a gente estuda nos livros, são extremamente particulares, acontece provavelmente uma vez na vida, e olhe lá, e é bem interessante que todo mundo acompanhe, né? Até não precisa ser da área jurídica, mas pelo simples fato de ser uma curiosidade da esfera jurídica, né? Uma curiosidade jurisdicional. Vamos acompanhar o que é que vai acontecer aí com o nosso querido ilustre ministro Alexandre de Moraes e ver qual vai ser a sentença e como os Estados Unidos vai levar a efeito. Se gostou desse vídeo, curta, inscreva-se e compartilhe. Estou aqui passando por Bonança, já está quase na hora do almoço e eu acho que eu vou parar ali num espeto corrido que tem ali. Um abraço, tchau!